Vamos ver aqui se vai voltar de novo aí, ó. Vamos ver se vai voltar, gente. Vou esperar o pessoal voltar aí, tem um número aí mais ou menos de gente. Voltar de novo aí, ó. Deixa eu ver se vai ter um número de gente aí. Vamos ver se vai voltar, gente. Vou esperar o pessoal voltar aí, tem um número aí mais ou menos de gente. Eu não sei se esse telefone aqui tá acontecendo com ele. Voltar de novo aí, ó. Deixa eu ver se vai ter um número de gente aí. Eu saí, voltei, vamos ver se vai. Quando vocês me avisam aí, tá, gente? Eu vou deixar aqui o computador sem áudio pra não ficar repetindo aquilo que eu tô falando, tá? Mas me avisa aí se tiver sem som. Quando ficar sem som, você vai ser Roberto, ficou sem som. O que tá acontecendo com ele? Deixa eu ver se vai ter um número de gente aí. Eu saí, voltei. Agora acho que tá com som, né? Acho que agora tá funcionando. Acho que agora voltou a funcionar aí. Tá direitinho aí agora. Acho que agora melhorou. Dá um ok aí todo mundo aí, ó, que tá voltando. Dá um joinha aí com... Dá um joinha aí. Agora que tá voltando. Dá um joinha. Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, o telefone é esse aqui, pra quem não pegou. O telefone é esse aqui. Esse é o telefone do SIS, tá? Esse é o telefone do SIS. Esse telefone, que vai acontecer? Você vai ligar lá, aí eles vão perguntar como que pode te ajudar, né? E aí você vai dizer appointment. Depois que você disser appointment, eles vão perguntar qual tipo de appointment você deseja. Se é biometria, né? Qual tipo de appointment você deseja. Você vai dizer InfoPass, tá? Você vai dizer InfoPass. Tá com áudio ainda, gente? Como que pode te ajudar, né? E aí você vai dizer appointment. Depois que você disser appointment, eles vão perguntar qual tipo de appointment você deseja. Meu celular ele tá dando zoom sozinho. Se é biometria, né? Qual tipo de appointment você deseja. Você vai dizer InfoPass. Tá? Meu celular tá dando zoom sozinho. InfoPass. Tá com áudio ainda? Meu celular tá dando... E aí você vai dizer appointment. Ele tá dando zoom sozinho, meu celular. Ele tá dando zoom sozinho. E aí o que acontece? Vocês vão... Deixa eu diminuir aqui esse zoom aqui. Isso. Aí vocês vão dizer InfoPass e você vai conseguir conversar com alguém, tá? Roberto, consigo falar com... eu consigo falar do Brasil. Você vai precisar do Skype, tem que colocar crédito lá no Skype para você conseguir falar com o Skype, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. E a segunda dica que eu tenho para vocês é o seguinte, vamos lá. Muita gente vem comigo conversando. Gente, interaja aí, porque eu não sei quando tá com áudio ou sem áudio. Então, vira e mexe, vocês avisem aí pra mim se tá com áudio ou tá sem áudio, tá? Vira e mexe, vocês... Roberta, tá ok, tá legal, tá bom? Manda um joinha, tá? Ou então, marca o coraçãozinho aí, ó. Toda vez que vocês vão curtindo, a live vai subindo mais. Vai curtindo aí, ó. Que a live vai subindo mais gente vai vendo, tá bom? Boa noite, Ana. A segunda dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, o meu noivo terminou comigo, e agora? O que eu faço? Gente, isso é muito comum, infelizmente. Muita gente eu vejo aqui falando sobre isso, tá? O que acontece? Existem duas situações aí, tá bom? Quando o noivo ele termina, ele tem que enviar uma carta, tá? Para um office, não é para o ISIS. Por quê? Porque o caso já está sendo analisado. Então você não envia para aquele endereço
Tem que enviar o noivo tem que enviar uma carta assinada por ele para o Office e não para o ISS, aquele endereço que a gente tem lá do Texas, que a gente envia a petição, né? Que a gente envia a petição e aí a Dai faz eu rir pra caramba. Aí não é esse endereço, você tem que enviar para um Office. Aí o que você faz para saber de um Office? Procura lá, Office do ISIS próximo à cidade do seu noivo, por exemplo. E aí você vai saber que ali tem um Office do ISS, porque o seu caso ele já começou a ser processado, tá? Então quando o caso já começa a ser processado, você tem que mandar para um escritório. Para um escritório do SIS, tá bom? Assistindo aqui do escritório. Isso aí, obrigado. Tá? Essa é a segunda dica aí, tá? Lembrando, gente, tenta fazer o máximo, se não vai ter mais o relacionamento, tenta fazer o máximo para cancelar, tá? Tenta fazer o máximo para cancelar esse negócio. Tá bom? Vamos lá, vamos falar em questão agora criminal. Vamos falar criminal, a gente fala muito que a questão criminal é só enviar o record, né? Enviar o histórico dele. Mas, gente, a gente tem algumas questões aqui, tá? Tem algumas questões aqui. Tem alguns crimes que você não consegue solicitar a dispensa, tá? Das condenações criminais. Então, quando o noivo, por exemplo, quando eles verificam lá as condenações criminais e outra, ele verifica a sua e do americano, tá? Então, do americano e do brasileiro. Quando eles verificam isso, e eles negam porque tem algum registro, você consegue pedir uma dispensa, né, dessa negação. Então, você tem que aplicar aí uma dispensa que você pode fazer através do formulário I-601 do ISIS, que é um pedido de isenção de motivos de inadmissibilidade. Nossa, que palavra. Então você vai aplicar esse formulário se o seu visto for negado por essas questões criminais. Mas você não vai conseguir recorrer se um dos dois foram condenados por porte de drogas com excesso de um único delito de posse de menos de 30 gramas de maconha. Qualquer condenação por tráfico de drogas, você não consegue. Condenação por homicídio, crime envolvendo tortura ou admissão ou conspiração para cometer homicídio ou crime que envolve tortura, tá? Recomendo fazer isso com um advogado, tá bom? O advogado geralmente ele sabe fazer uma petição lá para pedir a isenção de inadmissibilidade, tá? Que é o formulário I-601. Então, se o seu noivo tem questões aí criminais, fique um pouco atento. Claro, todos vão ser negados? Não, você enviando lá o seu record e os motivos que vocês foram, que foi, né, no caso, teve a questão criminal, muitas das vezes não é negado. Mas dependendo de alguns motivos que foram muito sérios, por questões de segurança e acordo que eles têm, acabam sendo negados aí os vistos. Aí vou repetir, você consegue fazer um pedido de isenção de motivo de inadmissibilidade, juntando provas, apoio e uma taxa que você tem que pagar. Eu ainda não sei o valor da taxa, mas o formulário é o I-601, tá bom? Então não se engane com essa questão de que a questão criminal não aprova. Quer dizer, aprova todos se você enviar o recorde. Não, depende de algumas situações, depende do histórico. Quem vai verificar isso é o agente do ISIS, tá? E você não consegue pedir perdão por os motivos que eu citei aqui, tá? Uma condenação por porte de drogas, exceto se foi um único delito de posse com menos de 30 gramas de maconha. Qualquer condenação por tráfico de drogas você não consegue. E condenações por homicídio, crime envolvendo tortura, admissão ou conspiração por cometer homicídio ou crime envolvendo tortura, tá? Esse é nosso terceiro ponto que a gente está falando aí sobre visto K1. Gente, vocês estão entendendo direitinho como que tá aí a live para vocês? Tá entendendo? Tá direitinho? Tá? Dá um joinha ou vai clicando no curtir aí, tá? Pra live aparecer para mais pessoas. Tá bom?
Vamos continuar aqui, gente? Vamos continuar? Ah, nós temos também, eu não sei se vocês já repararam no formulário de vocês, eu vou pegar um formulário aqui, 129F, para falar direitinho o que acontece aqui para vocês entenderem, tá? Ai, ai. Deixa eu achar aqui, ó. International Marriage Broker, que é o IMB Information, né? International Marriage Broker. O que é esse International Marriage Broker Regulation? É um artigo de 2005, tá? É uma lei que foi promulgada para reduzir o abuso de benefício de visto baseado em casamento. Ele adiciona algumas salvaguardas ao processo de triagem, que se destinam a proteger tanto o solicitante do visto quanto o peticionário dos Estados Unidos, tá? O que ele faz? Ele faz uma verificação de antecedentes e registros criminais que seja divulgado ao solicitante do visto, independente da vontade do peticionário, tá? E outra coisa também que acontece é o seguinte: ele determina se o peticionário tiver algum registro de certos crimes violentos ou sexuais, ele será imediatamente desqualificado para peticionar. Exceções, esses estatutos existe uma renúncia, que foi o que eu falei para vocês. Mas o grande foco nisso aqui, dessa parte do formulário, são os corretores de casamento. Porque nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos existem alguns corretores de casamentos, agências ou sites de namoros com fins lucrativos, cujo modelo principal é representar cidadãos dos Estados Unidos, apresentar cidadãos dos Estados Unidos com estrangeiros para fim de casamento, tá? Por isso a gente tem essa ideia de tipo, tem que botar lá os termos de uso do aplicativo que eu conheci o meu noivo, né? Tem que colocar isso. E eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. Se você conheceu através de um site online, para evitar RFE, você deve fornecer quaisquer detalhes específicos sobre esse site. Você deve enviar uma cópia do formulário de consentimento por escrito e assinado, que é o IMB, tá? Que é o IMB. O que acontece? Existem sites que o cidadão paga para conseguir uma noiva. E esses sites eles têm que estar regulados com os Estados Unidos. Então, se tiver aí esse tipo de site que vocês se conheceram, por exemplo, pode dar RFS se você não apresentar os termos de uso, tá? Além disso, esse tratado aí, essa lei aí, ela verifica algumas questões, tanto sua no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como? Ela vai verificar violência doméstica, agressão sexual, abuso e negligência infantil, violência no namoro, abuso de idoso, perseguição, homicídio, estupro, crime relativo a uma substância controlada, pode ser álcool, em que o peticionário tenha sido condenado em pelo menos 3 ocasiões e onde tais crimes não tenham resultado de um único ato, tá? Contato sexual abusivo, exploração sexual, incesto, tortura, tráfico, espionagem, fazer alguém de refém, servidão involuntária, tráfico de escravos, prisão falsa e até sequestro, tá? E até sequestro, tá? Esses são os casos aí que eles verificam nesse acordo aí de lei, tá bom? Vamos agora falar de outra questão que eu já vi pessoas comentando, tá? Que eu já vi pessoas comentando e que já aconteceu com pessoas. Nossa, Roberto, não tive oportunidade. Tô querendo dar entrada no visto K1. Mas ainda não conheci meu noivo. Eu consigo dar entrada no visto K1? Você consegue fazer a solicitação, tá? Porque a lei diz que se o seu noivo se conheceram pessoalmente pelo menos uma vez no período de 2 anos, antes de apresentar sua petição, você pode também fazer a solicitação de dispensa, que é de requisito de reunião presencial, tá?
se puder provar que você, encontrar pessoalmente viola costumes estritos e muito estabelecidos de uma cultura estrangeira e prática social, tá? Porque tem culturas estrangeiras que não permitem os noivos se encontrarem antes do casamento. Então você pode alegar isso. Resulta em uma extrema dificuldade para você, o peticionário cidadão dos Estados Unidos. Então, assim, se o americano ou americana tem uma dificuldade muito grande, mas tem que ser saúde, essas coisas assim, você pode tentar pedir essa isenção. Gente, isso é muito difícil. Muito difícil. Eu tenho um caso de pandemia que até eu gostaria de saber como está a situação. Porque a pessoa ficou anos sem uma resposta, tá? O que fazer se eu não casar dentro dos 90 dias? Eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei aqui dentro. Essa é pra Dai aí, ó. A Dai que falou que talvez o noivo dela não quer mais casar, né? Então, cheguei nos Estados Unidos e não consegui casar nos 90 dias por N problemas. O visto, ele só tem validade, o status migratório de K1 e K2, ele é 90 dias. Ele expira automaticamente após os 90 dias. E de forma alguma pode ser prorrogado. Se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, o que vai acontecer? Você permanecer dentro dos Estados Unidos, você pode ser deportado, tá? Você pode ser deportado. O que vai acontecer é o seguinte, você pode casar depois dos 90 dias e dar entrada no formulário I-130 e no ajuste de status. Você vai entrar com um processo como se fosse o CR1, que na verdade é isso, né? Mas aí depende do número, do tipo de situação, né? Do teu perfil que você esteja. Mas você vai ter que entrar com um processo com o formulário I-130 se casar depois dos 90 dias. Isso acontece? Acontece. Com o visto K1. Tem gente que entra aqui e por N motivos não consegue casar dentro dos 90 dias. Tá? Lembrando, pessoal, você pode deixar sua pergunta aí, escrever a pergunta e no final da nossa live eu vou responder todas as perguntas. Tá? Então eu vou voltar aqui nos comentários para responder todas as perguntas, tá bom? Então fica aí que eu vou responder todas as perguntas no final, tá? Pode deixar suas perguntas aí no comentário. E aqui a gente tem mais uma dica aqui para você, que é sobre o NVC. O NVC, antigamente, ele tinha um número que você podia ligar, tá? Que você podia ligar. O NVC, antigamente, ele tinha um número que você podia ligar, tá bom? O que acontece? O NVC agora, ele não tem mais esse número, tá bom? Ele não tem mais esse número. O que ele vai ter, nada mais é que... Deixa eu ver aqui, achar aqui pra você. O Inquirit, tá? Deixa eu achar aqui a página do Inquirit pra vocês. Do NVC. Então, se o seu visto K1 foi aprovado, tá? Se o seu visto K1 foi aprovado, só que o seu RDJ tá demorando a ser gerado, por exemplo, vou deixar aqui o site. Opa! Dá um print aí. Opa, perdão. Nem esse aqui não, tá, gente? Ah, não, é esse sim. Perdão. É esse sim. É esse sim, tá? Do NVC. Gente, vocês deixaram suas perguntas aí? Vamos dar um oi, enquanto a gente vai dando um oi aí pro pessoal. Eu vou
daqui a pouco vocês vão escrever nas perguntas de vocês e eu vou fazer um resumo aqui, tá? Do que a gente falou. Vamos lá. Contato com o SIS, o telefone é 1-800-375583. Você vai falar appointment, depois Infopass. Se o noivo terminar, você tem que mandar uma carta direto para o escritório do ISIS. As questões criminais, ela é feita tanto com você quanto com o Brasil, tá? O NMBR, que é aquele tratado lá para saber do noivo, são sites que geralmente o noivo paga para ser apresentado uma noiva. Caso você não se viu nos últimos 2 anos, você consegue pedir uma isenção, mas tem alguns critérios. Se você não casar dentro dos 90 dias, você fica sem status, então você tem que aplicar o I-130. E o site do NVC tá aí. O NVC ele serve para quando se o seu RDJ, por exemplo, atrasar, né, que é um número de protocolo do caso quando vem para o Rio de Janeiro, você tem como pedir o Incurity. Antigamente a gente conseguia ligar para pedir a eles. Hoje não tem mais telefone lá. Então você tem que pedir nesse site, tá? Você tem que pedir nesse site aí, tá? Falar lá, ó, o meu caso foi aprovado. E, gente, olha só. E o RDJ, ele geralmente é gerado aí entre uns 30 dias depois do caso aprovado, né? 30 a 45 dias depois do caso aprovado. Se der mais de 45 dias de caso aprovado e você não ter o RDJ, você pode abrir esse Incurity aí nesse site aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar um oi aí. E enquanto a gente dá oi, não me gonga não, hein, telefone. Enquanto a gente dá oi aí, então, gente, quando o relacionamento ele não dá mais certo e você ter... Ah, não, eu vou responder as perguntas depois, né? Vamos lá. Vitor, boa noite. Dalia, boa noite. O Carlos, boa noite. A Valdefino, boa noite. A Lilian Menezes, bronzeamento, boa noite. A Ana Cristina, o Ricardo de Portugal. Fabiana, boa noite. A Dai de São Paulo, que vai estar vindo aqui para a próxima semana. A Mônica P. Ferreiro, Priosete, a Dai dos Santos, ela falou assim, ó, meu noivo não quer mais casar, o que eu faço? A gente não pode colocar uma arma na cabeça do noivo, né? Mas, se ele não quiser casar mais e você tá no Brasil e ele não tá te autorizando ir para os Estados Unidos, eu não iria, né? Mas assim... É de cada um, mas assim, você pode pedir a anulação do visto diretamente no consulado, tá? Você pode pedir a anulação do visto diretamente no consulado. Boa noite, a Neide assina do escritório, obrigado, meu anjo. O Berg, boa noite. Presley, Regina Gonçalves, boa noite. O Berg perguntou quem tem prioridade na solicitação do visto. Na verdade, ninguém tem prioridade. Às vezes, quem tem prioridade, na verdade, se torna mais urgente se você solicitar. Se for militar, você consegue pedir um pedido de urgência. E questões humanitárias ou perda brusca financeira, você consegue pedir, mas se vai aprovar ou não, é direto com o ISS, tá? Pessoal, questão humanitária, por exemplo, é a questão da Ucrânia, né, se encaixa, países que estão em guerra se encaixa, né, e aí esses casos se encaixam, tá? Mariane Guedes, boa noite. O Carlos Ferreira falou, ter o nome negativado na SPC era um motivo para ser negado o visto K1? Vamos dar entrada no visto no fim do ano, mas estou com um problema com o meu banco e meu nome foi negativado. Não dá problema, não. Eu vim com o nome mais sujo do que galinheiro. Vim com o nome mais sujo, graças a Deus agora que eu tô conseguindo pagar. Tá? Não dá problema nisso não. Ah, tá. Depende. Crime fiscal dá negativação, tá? Crime fiscal dá. Então se você sonegar imposto, essas coisas, e for acusado, dá, tá bom? Dá. Crime fiscal dá.
Se eu for para os Estados Unidos com meu visto de turista, posso ser barrada por ter dado entrada no K1? Eu teria que ter um bom argumento para conseguir entrar? Tá, você já tem seu visto de turismo e você quer entrar nos Estados Unidos. Não, não vai ser barrado. Você só tem que responder as coisas corretas que tá lá no posto de imigração. Até eu com green card, gente, posso ser barrado, tá? No posto de imigração. Por exemplo, a pessoa acha, eu tenho green card, vou pro Brasil, fico lá um tempo, depois volto pra cá, né? E aí quando volta, por exemplo, eles realmente querem saber se você tem residência aqui, porque o green card não é um visto de turismo para você ficar indo e voltando. O green card é um documento de residência. Então você tem que ter residência aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vocês estão rindo, né, gente? Vocês estão rindo, né? Mariana tá rindo. Só vejo seus dentes brancos, amigo. Não tá tão branco assim não, né? Apesar que eu fiz clareamento que não adiantou nada. Já saí do Brasil já sem clareamento. Aí o pessoal falou que tá sem áudio. Tá, voltou. Pra que serve o NVC? Eu expliquei. Meu noivo pediu o visto K1. Isso aqui foi a 10 de 2021. Meu noivo pediu o visto K1 pra mim e K2 pra minha filha. Quando eu chegar nos Estados Unidos, casar-me e entrar com o pedido do green card, minha filha tem que estar nos Estados Unidos ou pode estar no Brasil. Ela até pode estar no Brasil. Você vai fazer o requerimento de uma vez só, tá? Mas eu não, a única coisa que eu não sei, isso aí você teria que ver com o advogado, se o tempo vai ser o mesmo. Tipo, o seu por estar dentro dos Estados Unidos vai ser aprovado mais rápido que o dela. Isso vai ter que ver. Mas quando ele for fazer a solicitação, ele vai fazer a solicitação para os dois, tá bom? E alegar que o K2 não tá dentro dos Estados Unidos ainda. Mas assim, é bem mais fácil se pelo menos ela entrar, você casar, esperar sair o green card para depois sair, tá? Ela sair, é bem mais fácil assim. E voltar, né? Claro, você não pode ficar um ano fora do país, tá? Com um green card você não pode ficar um ano fora do país. Qual os contras sobre o K1? Se o relacionamento não der mais certo. Assim, os contras sobre o K1 hoje eu acho que é o tempo, que tá muito complicado em questão do tempo. Fora isso, eu não acho que tem contra não. É um visto que eu recomendo, que eu amo, que é bem fácil de se fazer, né, em relação a outros tipos de visto. E se o relacionamento não der mais certo, parte para outra. Um beijo da Anitta. Faz assim para ele. Ou para ela. Tá? Dai,